Hoje tá frio mesmo, Neide. Dá vontade de ficar enrolado nas cobertas, não dá? Dá, eu tava enrolada até pouquinho tempo. Né? A gente joga pelo menos nas pernas para poder ficar mais quentinho, Mais mas quente, ou é, mas geladinho. isso, a vontade é só ficar quietinha na cama, mas a vida precisa seguir, né? Não tem jeito. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, Neide, já tá aqui. Beleza. Deixa o pessoal ir entrando. Aí, na verdade, é uma música, né? Eu coloquei aqui pra gente ouvir também, porque dá uma quebrada em tudo. Vocês já receberam data das provas também? Sim, o Enes mandou ontem pra gente. Ok. Aí já tem o calendário de todas, né? Ele fez tipo um planejamento, né? Isso. Ele mandou do mês de agosto. Isso. Todo. Ô, Neide, Oi, bom bom dia. dia, tá joia? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Você estava falando do calendário que mandou. Uhum. A prova de português vai ser, tipo assim, junto com Acho que outra. a minha vai ser junto com a do Márcio. Márcio é a interpretação, não é? Isso. Pelo que eu vi lá, parece que a de português em si, considerado ele como um todo, acho que 8 questões são minhas e 7 são dele. São 15 questões. Entendi. Aí vai estar em conjunto. É o Aham. sistema do estuda.com que corrige já de uma vez, sabe? A gente seleciona as questões. Eu andei separando algumas, mas eu ainda não montei, não, sabe? Só andei olhando. Tem questões muito boas, eu vou pegar mais próximas da do Enem, para usar aí bem próximo do que vocês precisam lá na frente, que aí faz mais sentido, Olha, isso é importante mesmo. Você vai né? colocar a questão aberta ou não? Tá pedindo, acho que 2 abertas, deixa eu conferir aqui, só um minutinho. Aí hoje, enquanto a gente vai falando, deixa eu olhar aqui no meu WhatsApp, que a Shirley me mandou a quantidade de questões separado, porque fica mais fácil, né? Cada professor vai ter uma quantidade, e eu acho que pediu, não sei se é uma, se é 2 abertas. Mas eu não vou colocar questões com resposta longa, não, tá? Sempre quando pede aberta assim, porque vocês fazem muitas no mesmo dia. Eu não sei como é que vai ser dessa vez. Aqui, ó, 7 objetivas e uma dissertativa. É das outras turmas que me pediram pelo menos 2 dissertativas. Então tá aqui, Bruno, para mim, junto com a do Márcio, ó. Ela mandou assim: professores deverão enviar até 10/8, linguagens, Neide, 8 questões, 7 objetivas e uma dissertativa. Márcio, 7 questões, 6 objetivas e uma dissertativa. Então, na prova com 15 questões, vocês vão ter 2 abertas só, uma minha e outra do Márcio. Certo? Eu mandei a matéria, a Shirley já mandou para Certinho. vocês também? Obrigado, Neide. De nada. Focando variação linguística, pronome e verbo. Embora a linguagem acabe esbarrando em mais coisas, né, gente? Não é uma coisa assim muito clara, porque às vezes uma questão ela contempla alguma coisa de verbo, mas ela esbarra em outras classes de palavras, no substantivo ou no advérbio, outros pontos. Mas eu acho que questões em que vocês têm domínio tranquilamente. Vocês não precisam ficar preocupados, não. E aí vocês vão dando uma olhada, eu estou comentando com vocês e vou comentar hoje o simulado 3 do SAS, porque eu devo tirar algumas questões e colocar lá, porque tem jeito da gente fazer isso lá no estuda.com. Então, eu vou pegar algumas questões do simulado 1, 2 e 3, que está disponível, para vocês observar. Então, de variação linguística, provavelmente nesse estilo. Se eu não achar a questão lá, eu insiro a questão, tá? É por isso mesmo o comentário das questões do simulado do SAS. Eu acho muito importante que vocês vejam o que é que tem ali e ler só o comentário do SAS ajuda, mas ele sozinho, ele às vezes não dá conta da abordagem. Espera um tiquinho que deu problema no compartilhamento do áudio e tem uma música que eu vou passar para vocês, deixa eu compartilhar novamente, tá? Vai sair e entrar de novo. E a gente comenta as frases. A segunda tela, que é aí do lado direito, é a música que eu pus para vocês ouvirem o Titãs no clipe deles. Compartilhamento de áudio. Vamos lá. Continuam vendo agora? Saiu e entrou ou ainda não estão vendo? Deu certo. Deu certo? Então, vamos tentar aqui. Bom,
vão começar a comentar, o pessoal ainda está entrando, mas aí a gente vai ganhando tempo para a gente comentar o máximo possível de questões, que eu acho que é válido. Eu não sei se vocês têm aí ele fácil aí, é o terceiro simulado que está disponível lá na plataforma do SAS, foi o segundo simulado feito por vocês, tem bastante questões de literatura, às vezes, gente, a questão é de linguagem, mas o texto é da literatura. Então, conhecer algo da escola literária, da época que aquele texto está sendo, né, exibido ali, ou seja, se ele é do romantismo, se ele é do naturalismo, do realismo, isso é um ponto que contribui muito. Então, esbarra muito na matéria do Elci. Vocês estão vendo o quê? Realismo, naturalismo com ele? Me digam aí mais ou menos o que vocês estão vendo, que aí fica mais fácil de pautar. A gente terminou o simbolismo. Beleza. Então, na prova de vocês devem ter até o simbolismo, então? Parnasianismo, Não sei, simbolismo, realismo, o naturalismo? SAS sempre vai para frente. Isso. É isso que eu queria comentar. Por isso que eu acho que é válido a gente jogar algumas questões aqui. Eu até fiz aqui uma anotação, um rascunho, só para poder ir lembrando na hora de falar com vocês. Nesse simulado, nesse terceiro simulado do SAS, tem muita questão de literatura. E algumas que a gente chama de literatura comparada. E o Enem cobra muita literatura comparada. Eu acho que vale aí para vocês observarem a fala do Elci. O Elci tem um bom domínio dessa parte, é muito claro nessa parte, ele é apaixonado pela parte da literatura, assim como o Juvenal, então vai enriquecendo cada vez mais. O que eu acho mais importante quando vocês pegarem uma questão de literatura comparada? Vocês vão ter 2 textos, lembra de um do Drummond, que eu acho que foi umas 2 aulas passadas, que tinha um trechinho do Drummond e depois um da Adélia Prado. Aquilo é uma literatura comparada. Ele pega textos de autores de épocas distintas e pede um viés que converge ou um viés que diverge naquela questão. Porque às vezes eles se ligam ao tema, mas apresentam escolas ou períodos literários, características que são diferentes. Então, o bacana da literatura comparada é vocês conhecerem um pouco dos principais autores, claro que não dá para conhecer tudo de tudo, mas ter uma noção dos principais autores para vocês conseguirem interpretar a questão com mais segurança. Porque mesmo que aquilo ali seja, por exemplo, às vezes está buscando o verbo dentro do poema, mas se eu tenho domínio da literatura em si, eu consigo eliminar outras respostas e ganhar tempo na hora de estar fazendo uma prova do tamanho do Enem, que é uma prova primeira de resistência, né? Porque o tamanho da prova em si, ele contribui para a gente ficar extenuado com tantas questões que a gente lê, especialmente quando a gente vê linguagens e ciências humanas juntas. Né, que pesa mais ainda. E esse ano fazer de máscara ainda vai ser mais. Então, eu acho, principalmente pessoas que, por exemplo, qualquer pessoa que tem problema respiratório, eu acho que aqui é mais difícil ainda. Porque eu não sei vocês, mas ontem, por exemplo, eu precisei de sair, essa coisa toda. Você sai de máscara, eu sinto falta de ar. Então, às vezes, eu tenho que parar em algum lugar, respirar e botar a máscara de novo, porque me sufoca. Não sei se era a máscara que eu tava, né? Então, vai também de cada um. Então, a gente tem que adaptar a isso, mas que é fácil, não é. Então, a gente vai adequando, vai levando, né? Do jeito que der. Então, tem vários aí já presentes. Vamos comentar a primeira frase aí. Achei tão bacana, tanto o desenho que eles fizeram nesse post, quanto a frase, tá? Eu não conheço muito o autor, mas eu acho que é válido o que ele diz. Amo ser quem sou, e sem pressa alguma, vou me refazendo todo dia, mudando o que é necessário, melhorando o que possível for. Então, é essa questão da gente em metamorfose, né? Eu acho que é por isso que ele usou essa borboleta que a gente vê na figura aí, é uma figura de um rosto feminino, mas há uma questão da natureza sobreposta. Então, há uma conexão das 3 ecologias, né? Que a gente pode observar, eu comigo, eu com o outro, eu com a natureza, e a necessidade da gente cuidar dessa metamorfose. Mudar não é fácil, melhorar é uma necessidade, mas é construção. E do lado direito, vocês têm a música do Titãs. Aí vocês observam que eu gostei, que eles pegaram a ideia de um corpo também. Aparentemente também pensei no feminino, mas dá para ser de qualquer sexualidade aqui. Cheio de notas musicais, porque aqui a gente tem a letra da música. Eu vou soltar a música aqui para vocês ouvirem. E em seguida eu faço um novo compartilhamento de tela, pegando as questões do terceiro simulado do SAS. Então, enquanto estiverem aí acompanhando, se quiser deixar ele mais fácil, beleza. Mas de todo jeito eu vou projetar ele aqui
porque fica mais fácil para vocês acompanharem a questão comigo. Outra coisa, eu não sei se vocês têm marcados aí as questões que vocês tiveram mais dúvidas, porque a gente pode pautar pelas dúvidas de vocês e também pela minha marcação. Marquei algumas questões que eu acho que são importantes para a gente falar. Eu vou começar com a 13, que é de variação linguística, e que vai falar daquela coisa diafásica, diastrática, diatópica, diacrônica. Aquelas palavrinhas esquisitas da variação linguística que pesa pra gente, tá? Então, fiquem atentos que esses nomes, às vezes, pegam. Às vezes, a definição da alternativa está toda certa, mas não está de acordo com o que está lá no texto, tá? É até uma tirinha do Armandinho, essa questão em si. Vamos lá na música primeiro. Vocês vão me dizer se estão ouvindo naturalmente, tá? Estão ouvindo? Sim. Beleza. Achei o clipe lindo. Viu que eu tava de máscara, né? Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda de haver desejo. Em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol. Bom, eu vou trocar a tela, vou colocar agora, mas eu acho que a metamorfose é bem mostrada também nessa questão, né? Ele vai construindo os personagens e eu fiquei imaginando a construção ligada à primeira frase, né? Não sei se vocês pensaram nisso, mas que a gente possa estar sempre nos tornando cada vez melhores, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Agora vamos lá nas questões do SAS. Conseguindo ver? Vocês vão observar que é o terceiro simulado.
Observem e olhem aí quais são as questões que vocês querem que comente. Eu vou comentar a 13, nós comentamos a 12 na última aula, que foi aquela do Sebastião Salgado. Lembra? Foi bem no finalzinho da nossa aula, mas falava exatamente sobre a questão da relação do indígena com o contato com a natureza. Também é uma questão que compara textos diferentes. Não é literatura comparada, mas é um tipo de coisa que é muito recorrente no Enem, tá? A questão de estar sempre comparando textos de épocas distintas ou de autores distintos. Bom, nessa daqui, a gente tem uma tirinha, que é essa aí do Armandinho. Deixa eu ampliar ela aqui para a gente poder comentar. E o que nós temos aí? O Armandinho, para variar, tá lá assim: para mim pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Então, o que a gente observa? A palavra aipim, mandioca e macaxeira tá falando da mesma coisa, né? Que é a mandioca que nós conhecemos na nossa região. Dependendo da região do país onde estivermos, a mandioca vai ganhar outros nomes. A mesma coisa a gente tem para mexerica. Mexerica, tangerina, bergamota, tá? Então, vai muito da região. O que ele vai perguntar na questão? Isso, que dá para vocês acompanharem comigo. Na tirinha, o efeito de humor é construído em decorrência da representação de uma variação linguística. Então, esse tipo de questão cai muito. Não é uma questão difícil, mas o que pega é a gente saber se as palavras que estão aqui, que são estranhas, e que a gente tem dificuldade de memorização às vezes, estão relacionadas com a significação correta e se estão relacionadas com a tirinha, tá? Então, quando eu falei para vocês aipim, mandioca e macaxeira, é uma variação regional, certo? Qual das palavras diafásica, diacrônica, diastrática ou diatópica apresenta a questão regional? É a diatópica. Então, a gente já vai saber, né? Vão lá relacionar que a resposta é a E, porque está colocada diatópica, pois variantes regionais são utilizados para definir uma mesma coisa. Ótimo. Mas vamos observar se está certo o que está falando aqui, que é uma maneira até para vocês memorizarem as palavras. Diafásica. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra, lembra da palavra fase, tem a ver com formal e informal. Então, a definição está correta, mas não está de acordo com o que a tirinha está apresentando para a gente. Então, olha lá o que ela está colocando. Diafásica, visto que o uso do termos acontece na forma oral da língua, ou da fala, reproduzida na tirinha. Então, tá certa a definição que ele apresentou ali para vocês de diafásica. Eu posso memorizar o que ele está falando ali. Falou de oralidade, que é o coloquial, e culto é diafásica, certo? É a questão de formal e informal, o uso da língua. Diacrônica, lembra de crônica ali com a relação de tempo. Então, a definição que está aí também está certa. Decorrente do emprego de neologismos, não neologismo em si, tá? O foco não está no neologismo, mas no final. Ou seja, de palavras recentes no idioma. Então, a questão temporal, recente ou arcaica ou antiga, relaciona-se a diacrônica. Não pelo uso do neologismo, mas pela relação temporal. Beleza? Diastrática, relacionada à escolha sintática influenciada por um grupo social de personagem. Então, nesse caso, grupo social, verdade, é diastrática. Só que aqui eu associo quase sempre com algumas palavrinhas para me ajudar a ganhar a memorização da diastrática. É gíria, é o caso, por exemplo, de jargões. O que seriam jargões? Linguagem típica de uma profissão, por exemplo. Se eu pego o médico que fala nomes científicos de doença, então é diastrática, tá? Se eu pego, por exemplo, direito, que usa determinadas expressões que são típicas do tribunal de júri, então é diastrática, certo? Padrão, que é a que desvia de todas ali, né? A única que está fora, pela ausência de desvios sintáticos ou ortográficos na fala dos personagens. Então, norma padrão, variação padrão. Muito estranho, né? A gente pensar, nem existe, eu acho, se a gente pensar no padrão, né? E diatópica, pois variantes regionais são utilizadas para definir uma mesma coisa. Então, que é a última. Ficou clara essa aqui, gente? Mesmo que a gente baixe aqui para poder ver o comentário do SAS, eu acho que essas palavrinhas aqui são importantes que a gente mencione e traga sempre o contraponto que acrescenta aí para a gente, certo? Neide, Diga.
Essas definições de diafásica, diacrônica e diastrática estão corretas? Estão. O que você vai observar? A única coisa que não está correta na letra B é neologismo. O neologismo pode ser uma questão relacionada ao diacrônico? Pode. Se ele tivesse, por exemplo, na tirinha ali, uma palavra inventada que foi, por exemplo, vamos pegar o deletar, é um neologismo. Foi construída a partir do delete do inglês. Beleza. Serviria como uma variação diacrônica? Serviria, mas não é o que nós temos na tirinha. Certo, João Paulo? Agora, a diastrática que está ali é grupo social? É. Está certa a definição? Está. Mas ali não está falando de jargão, não está apresentando gíria. Então, não está de acordo com essa tirinha. Beleza? Agora, padrão está de fora de tudo. Diga, para perguntar. Ô, Neide, você falou do neologismo, tipo, a partir de que momento ele deixa de ser considerado neologismo e já, tipo assim, a palavra se faz parte da língua, entendeu? Não sei se... Na verdade, a gente tem vários neologismos, como é o caso de deletar, que passam a ser incorporados na nossa língua, que é o chamado aportuguesamento de palavras. Isso tem tudo a ver com a nossa matéria e está bem recorrente, por isso que é bom a gente fazer esse comentário. Os aportuguesamentos. Vamos pensar numa palavra que a gente incorpora, escreve bastante no inglês, né? Existe ela portuguesada, mas a gente não usa, que é a palavra shampoo. Como é que escreve shampoo portuguesado? Com X, né? E nós não incorporamos, nós não usamos shampoo escrito com X e com U no final. O que a gente usa? A gente usa aquela versão do inglês, que é o SH e o duplo O lá no final, correto? Então, shampoo é um neologismo, foi construído aí um aportuguesamento da palavra nesse processo e a gente já incorporou. Então, num texto, por exemplo, do Enem, eu devo evitar usar palavras estrangeiras. Por quê? Porque pede que eu utilize a norma culta da língua portuguesa, certo? E se eu uso no meu texto vários neologismos, eu estou fazendo ali inserções de palavras que são de outros idiomas ou que passaram a ser incorporadas ali de outra forma, certo? Mas eu posso usar um shopping, por exemplo. É uma palavra também que é muito comum, aportuguesamento, vocês já devem lembrar dela aí, que é a palavra estresse. Existe o estresse, né? A pronúncia, inclusive, é a mesma do inglês e do português. Como é que eu vou grafar ela no inglês? Sem a letra E no início e sem a letra E no final. Como é que eu grafo no português já esse neologismo incorporado na nossa língua, chamado até de estrangeirismo? Estresse, com E e E. Aí eu mudei um pouco a pronúncia, mas a pronúncia é a mesma. Eu vou falar estresse de qualquer jeito, certo? Então, eu acho que é por aí. Mais alguma coisa? Podemos prosseguir. Vocês têm a preferência de alguma questão? Eu posso jogar a próxima que eu marquei aqui, que seria a questão 18, que eu acho até que é literatura comparada. Vocês querem que comente alguma específica? Porque aí eu posso pautar pelo comentário, pela necessidade de vocês. Pode fazer a sua, Neide, mas eu fiquei com dúvida na 43. 43? Deixa eu ver. Ela está até marcada aqui para mim. Deixa eu até fazer uma setinha nela. Tem mais alguma? Ah, 15, Neide. A 15? Então, eu vou falar da 15 antes de eu falar da outra, que eu tinha marcado 18. Então, 43. E vamos pegar a 15. A 15 estava marcada no meu aqui. Eu aqui ia pular para 18, que é literatura comparada. Vamos falar da 15 primeiro? E depois eu passo para a sua, mesmo que a gente volte. Eu acho que é interessante visualizar também as dúvidas de vocês. Bom, vamos lá no enunciado da questão. É uma questão da Conceição Evaristo. O texto é da Conceição Evaristo. Está caindo muito, tá, gente? Textos, trechos de autoras negras têm aparecido bastante. Então, vocês fiquem atentos a esse tipo de recorrência aqui. Então, o romance Becos da Memória, eu vou ler o enunciado e volto na questão, tá? Deixa eu ver se é essa mesmo, se eu não estou lendo a questão errada. Não, tá certo. O romance Becos da Memória, de Conceição Evaristo, resgata o negro como agente em defesa de seu espaço, com enunciação própria e postura que revela sua condição e influência, rompendo com a postura subalterna atribuída aos negros pela literatura eurocêntrica. Então, primeiro, olhe quanto vocabulário erudito eles usaram no comando da questão. Então, nós vamos ter que decodificar o que está aqui primeiro para a gente buscar de acordo com o que ele quer no texto. Nessa perspectiva, a valorização da cultura africana na atitude da avó de Maria revela Então, antes da gente fazer a análise dela,
esse romance aqui e esse recorte vai trazer de novo uma coisa que é chamado de lugar de fala. Vocês têm noção? Alguém já comentou isso com vocês? Isso é muito comum na filosofia, na O sociologia. Matheus já comentou. Então fica mais fácil para vocês situarem junto comigo o que é. Porque senão fica parecendo que eu estou falando uma coisa que vocês nunca viram, né? E tem sido recorrente, tá, gente? Tem aparecido muito em questões para a gente analisar esse papel do lugar de fala. Quando a gente está falando desse lugar de fala, é importante a gente pensar que a gente dá voz a determinadas classes sociais, a determinadas raças, e a gente acaba calando outras vozes devido a esse papel preconceituoso que a gente tem na nossa cultura, que é machista, sexista, racista, infelizmente, né? Então, quando a Conceição Evaristo vai trazer o papel da avó nesse texto, ela vai trazer esse lugar de fala, que é o que está um pouquinho antes que nós vamos interpretar ali. O romance Becos da Memória, olha como é que o título já sugere. A memória com becos, ou seja, estreitamento de pensamentos, maneira restrita, é como se estivesse sempre fechando o papel do pensamento. Resgata o negro como agente em defesa do seu espaço. Então, o negro buscando o seu espaço em qualquer e outros lugares, né? Com enunciação própria e postura. Então, ela quer dar esse lugar de fala para o negro, já que na nossa sociedade excludente, racista, né? Isso não acontece em todos os papéis, em todos os parâmetros. Ainda há muito resquício dessa herança escravocrata da nossa sociedade, né? Infelizmente. Então, o que a gente tem um pouquinho mais adiante? A postura que revela sua condição e influência, rompendo com a postura subalterna, ou seja, o negro com valor menor, um valor insignificante em determinados papéis sociais, atribuído aos negros pela literatura eurocêntrica, que é branca, que coloca ali o branco como valor, uma postura, um lugar de fala melhor. Então, vamos ver o texto e voltar para esse pedaço final do recorte aqui. Pai, vamos daqui. Não é preciso nem falar para o senhor da fazenda. Nessas andanças descobri coisas. Há muito que branco não é mais dono de negro. Nem vender Lia, a mãe, com os filhos, nem vender a Iaba. Esses nomes são literalmente africanos, tá? Ela faz muito essa referenciação nos textos dela. Minha irmã podiam. Tenham algum dinheiro. Labutei fora. Trabalhei a madeira e vendi. O homem moço comprou um pedaço de terra. Passaram a lavrar o que era de seus pai e filho. A vida seguia calma, boa. Luiz vivia cismar coisas, a falar sozinho. O pai, que queria tanto que o filho casasse, tivesse mulher e filhos, se multiplicasse. Luizão da Serra cumpriu os desejos do pai, casaria. Uma negra calma deveria de ser a bonança, a paz, a lucidez de sua loucura. Teria filhos, Maria, Tatão, Natividade, Ilíada e Joana. Ele, já velho, ainda veria muito de chorar, vendo Maria, sua neta, ali na sua frente. Daqueles momentos que tinha a impressão de ver a vida se repetindo. Maria era igual, era a imagem pura de sua filha Aiaba, filha para quem ele escolhera um nome bonito. Os senhores, naquele dia, estavam de bom humor, ou de bom coração, talvez, e permitiram que ele, o pai, escolhesse o nome. Filha, que ele pôde chamar de Aiaba, que na linguagem dele e de seu povo, ou seja, no dialeto africano, né, significava rainha. Bom, esse texto dela faz referência, eu estou lendo um livro bacana, até essa semana eu quero ver se eu retomo mais um pedaço dele, que fala a história de uma negra africana que teve a oportunidade de ter uma bagagem de estudo, e ela deixou um registro ainda em português arcaico, e uma escritora conseguiu achar vamos dizer assim, como se fosse no lixo, né? Aparentemente no lixo, os originais ainda em português arcaico, muito mais próximo do espanhol do que do português, é uma espécie de mistura da nossa língua, mais próxima do latim, né? E passar isso para um português mais moderno. E esse livro, que tem 900 e tantas páginas, fala muito sobre essa questão que a Conceição Evaristo está trazendo aqui.
Lá, essa escrava que conta a história, ela diz que os senhores das fazendas no Brasil, eles obrigavam os negros que chegavam nos navios negreiros a assumir nomes ligados, eles ou pediam para escolher, ou sorteavam, escolhiam, impunham os nomes, mas nomes portugueses, nomes bem brancos, digamos assim, para não manter ou para não utilizar essa referência africana que eles tinham ali. Então, eles não podiam nem cultuar os deuses, nem professar a sua fé, nem mesmo escolher os nomes dos seus próprios filhos. Então, esse senhor aqui da história permite que a filha tenha um nome africano, porque à medida que eles escolhem os nomes para os filhos, eles escolhem referências também ligadas aos seus deuses, aos seus cultos, né, à sua fé. Então, vamos observar o que ele vai trazer aqui no final do enunciado. Nessa perspectiva, a valorização da cultura africana na atitude da avó de Maria revela uma forma de depreciar a linguagem dos colonizadores? É esse o foco? Vocês acham que ali o foco de falar desse nome que foi mantido, né, para a filha é depreciar a linguagem dos colonizadores? Não. Não. Denunciar as vendas dos escravizados após a abolição? Denúncia, né, das vendas de escravizados? Notem que a escolha do nome era uma maneira de mostrar quem é que mandava, né? Quando o branco escolhia o nome dos filhos dos escravos, o que ele estava querendo dizer? Quem manda aqui sou eu, nem o direito de escolher seu nome, o nome do seu filho, você pode. Então, quando esse senhor permite que esse nome seja escolhido por ele está deixando que um pouco mais da África existisse ali naquele berço, naquela família. Opressão vivenciada pelos trabalhadores nas fazendas, vocês acham que tem essa revelação ali? Em parte, né? Ou vocês acham que não? Não dá para a gente perceber essa persistência? Com relação ao nome que ele deu? Não em relação ao nome, mas em relação à questão do cultural, a gente vê uma opressão ali, não vê? A gente tem ali, quando ele fala, porque olha, bem no início do texto, quando ele fala lá que os brancos, né, para o senhor da fazenda, nessas andanças que eu descobri, há muito branco não é dono de negro, tá vendo a ideia da opressão? Então, há herança aqui, há um papel escravocrata ainda na cultura, né, relacionada ali no texto. Mas não é o que a gente foca na escolha do nome e nesse valor que a gente vê aqui. Estratégia de resistência no negro durante a escravidão? Em parte, sim. Ali a gente tem essa clareza ali. Por que a gente vê essa estratégia? Qual que você ficou em dúvida? Foi o Ian que pediu para fazer a 15, não foi, Ian? Foi. Eu não lembro qual que eu fiquei em dúvida, não, Neide, porque eu só lembro que eu marquei aqui no caderno a questão 15, quando eu fiz, eu vou anotando, só que eu não lembro qual que eu fiquei em dúvida. Quer ver? Nós vamos comentar. Eu acho que tem aproximação entre C, D e E. A resposta é a D. Então, é uma estratégia de resistência do negro durante a escravidão, manter os seus nomes e a sua cultura. Ele consegue, mas quase sempre o branco tirava essa propriedade, esse poder do negro, porque a partir do momento em que ele dizia você não pode escolher o nome dos seus filhos, né, e você tem que batizar com um nome branco, entre aspas, ou aparentemente, né, de cultura europeia, portuguesa, espanhola e por aí vai, ele vai impondo a sua cultura sobre o negro. E a última, maneira de o negro consentir a dominação dos brancos. A gente elimina, porque o negro não está consentindo essa dominação. Ele está fazendo outro papel. Ao poder dele de escolher o nome, inverte esse pilar. Marca o que a gente tem aqui bem claramente, o poder da resistência. Eu acredito, Ian, que você teve a aproximação de C e D. Eu acho que foi na C, Neide. Eu acho que é C e D, porque eu acho que a C, em parte, ela é evidenciada no texto. Mas a D fica mais forte, que é o poder que você tem ao escolher o nome do seu filho. E, ao mesmo tempo, ao fazer essa escolha, você tem o poder de reafirmar a sua cultura, a sua raiz africana, que é o que ela traz, ó, nesse finalzinho aqui, ó, valorização da cultura africana na atitude da avó, certo? Beleza, obrigado. Podemos ir lá para 42, 43, e depois eu volto com vocês nas outras?
Se você tiver mais alguma aí, vocês vão dando uma olhada no que seria. Você tem aí mais alguma marcação? Vocês que estão acompanhando aí, que fizeram, que lembram... Ah, esse aqui é interessante a gente comentar. Por isso que eu marquei 18. Acho que eu vou fazer 18, depois eu pulo para 43, já que está na tela. Esse poema cai muito. E ele, não sei se vocês já estudaram alguma coisa de Augusto dos Anjos com o Elci ou com o Juvenal. Às vezes o ano passado, esse ano, vocês viram alguma coisa de Augusto dos Anjos? Acho que não, Neide. Eu acho que não. Porque esse autor, gente, ele é meio particularizado, vamos dizer assim, na literatura. Eu acredito que o Elci vai entrar nesse autor aí breve, porque se ele já viu com vocês até o simbolismo, ele é um pós-simbolista, porque, na verdade, ele é um autor que, em uma determinada época, ele cria um viés da literatura muito próprio, tá? Ele vai misturar um pouco do naturalismo, que é bem comum na prosa e quase não aparece na poesia, um quê do simbolismo, que é bem claro na poesia, mas ele mescla no texto coisas que não são próprias. Então, ele cai numa vertente da literatura, ele aparece na vertente da literatura que não é muito fácil. Eu não sei como é que foi a incidência de erro e de acerto dessas questões de vocês aqui, mas o Augusto dos Anjos eu acho válido a gente comentar. Eu vou abrir primeiro o comentário do enunciado e a gente volta nesse poema. É um dos poemas do Augusto dos Anjos que eu mais gosto, tá? Ele vai falar muito da questão aí da ciência dentro da poesia. Aí ele mescla uma série de coisas da química, da física, dessa coisa aí da morte, né? O cientificismo, e ele vai esbarrar, tá vendo? O que ele vai trazer no enunciado vai trazer exatamente o que eu estou perguntando para vocês. Augusto dos Anjos revela no poema aspectos de uma literatura de transição. Isso aqui é muito importante saber. É o autor dessa transição mais significativo e particularizado. Ele é estudado até à parte. É pré-modernista? É. Mas esse pré-modernismo com características mesclando escolas, né, e variantes de literatura diferentes, que é o que o enunciado vai trazer ali agora. Designada como pré-modernista, unindo o simbolismo ao cientificismo naturalista. Esse cientificismo naturalista que vocês estudaram com o Elci, ele é típico da prosa, ele quase não aparece na poesia. Então, o Augusto dos Anjos, ele se destoa dos outros autores. Então, por isso que eu acredito que ele vai analisar com vocês coisas aí do Augusto dos Anjos, para dar mais base para vocês analisarem esse tipo de questão. Então, como são recorrentes nas questões do SAS, essa mistura, então, às vezes, vai e volta dentro da divisão histórica da literatura brasileira. A caracterização do naturalismo expressa no poema ocorre por meio de, como vocês já estudaram com Elci, o naturalismo vai ficar fácil de vocês observarem. O que é comum no naturalismo e no realismo? Os dois vão trazer situações sociais comuns dentro dos textos. Então, a gente tem autores como Machado de Assis, que é tipicamente realista. Aí você tem autores como Aloysio de Azevedo, que são tipicamente naturalistas. Por que eles são naturalistas? Porque eles vão fazer análise dentro das obras literárias das correntes do cientificismo. Então, vai falar, por exemplo, do determinismo de Darwin, né? E outras situações aí. A biologia vai aparecer ali de uma maneira recorrente. O meio modificando o ser humano. Então, vai falar, por exemplo, quando a gente pega o Cortiço do Aloysio de Azevedo, o Homem do Aloysio de Azevedo, vai trazer muito isso. Então, o que a gente vai buscar? Como que esse naturalismo, né, que nós estamos comentando aqui, está dentro do poema. Então, olha lá, esse poema cai bastante. Tanto esse poema quanto outros do Augusto dos Anjos. Mas no que diz respeito ao Augusto dos Anjos, esse é o poema mais famoso dele. Versos íntimos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade também de ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo,
é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então, quando a gente pega Augusto dos Anjos, vocês de cara se deparam com soneto. Soneto é uma construção típica, mais formal, que a gente tem esse fechamento nessa última estrofe aqui, que a maior parte dos autores chamam de chave de ouro. Tem a preocupação com rima, a preocupação com métrica. Então, uma das construções mais elaboradas dentro da literatura. Quando a gente analisa a questão 18, nas alternativas, então olha lá o que ele está pedindo. A caracterização do naturalismo expressa no poema ocorre por meio de... É a linguagem formal que vai dar essa ideia do cientificismo naturalista? Não. Ideia de que o meio condiciona o comportamento humano? Vocês lembram de estudar alguma coisa a respeito disso com Elci? É o determinismo, né? É o determinismo que nós comentamos. Então, a marca mais clara que tem ali quando ele está falando, né? Que o beijo, amiga, é a véspera do escarro, acender a questão do cigarro, a vida que é uma coisa transitória, que não adianta, a gente tem que pensar a ideia do enterro, tá vendo? O enterro da quimera, enterro do sonho, a ingratidão, a ideia de que a gente faz as coisas, mas a gente não pode esperar que o outro retorne, a ideia de que o ser humano é uma fera que carrega dentro de si essa dualidade. Isso é bem típico do naturalismo, né? O ser humano muito próximo do ser animalesco, traduzido dessa forma. Ou seja, né, a racionalidade sendo perdida em função do cientificismo. Zoomorficação. O que é isso aqui? Vocês já estudaram isso com Elci, tenho certeza. O que seria zoomorficação? De personagem animal, um negócio de animal. Isso. Típico lá do Cortiço. Vocês já devem ter estudado trechos do Cortiço. Se aqui tivesse um trecho do Cortiço, seria muito comum ter uma zoomorficação. Ou seja, os personagens são comparados constantemente com animais, tá? Então, o restante aqui está falso, ó, porque ele está falando de métricas, zoomorficação do homem pelo uso de diversos metrificados. Não é o foco do cientificismo, não é o foco do naturalismo, né? O foco está nessa questão do determinismo ou da ciência como a primazia máxima. Vai esbarrar na química, na física, na biologia, principalmente na biologia. Descrição pessimista da existência. Isso é típico desse poema, viu, gente? Esse poema é todo pessimista. Então, a gente tem que tomar cuidado para não caminhar para a letra D, porque é pessimista, mas isso não é o foco do naturalismo ou do cientificismo. O naturalismo não está preocupado em ser pessimista na existência, mas em mostrar que a ciência é que conduz o homem, o ser humano da sua época, tá? Que mais? Ironia do título. Ao sugerir um conteúdo subjetivista em vez de agressivo, versos íntimos. Então, quando você pensa no versos íntimos, será que ele está sendo subjetivo? Sim. Mas será que é o foco do naturalismo que traz isso? Ou seja, está de acordo com o poema? Está. Mas está de acordo com o recorte? Não está. Então, a letra D e a letra E estão de acordo com o poema, mas não estão de acordo com o que o recorte está pedindo. Não é uma questão fácil. Então, saber um pouco do Augusto dos Anjos, né, ter essa base desse recorte da escola literária que o Elci já passou para vocês, facilita bastante. Vou jogar lá na 43 que vocês me pediram, porque a gente está com pouco tempo, acho que vai ser a conta de fazê-la. E a gente já fica mais tranquilo para fazer o fechamento das questões na sexta-feira. E vocês já marcam para mim o que é. Eu tenho que ver qual é a questão que está aqui. Perdi um número. Ih, fui lá para 65. Foi muito. 37. É 43, não é? Que vocês me pediram? Acho que foi o Bruno que pediu. Isso. Ó, 41. 41 ela é de variação linguística, tá, gente? Mas não é uma questão difícil. 42 também é variação linguística. Depois vocês dão uma olhada nela. Essa daqui, que trabalha a questão da imagem, né? Foi essa, não foi? Isso. Então, vamos lá. Vamos primeiro pegar o recorte para a gente poder analisar a questão em si. A fotografia apresentada retrata uma cena da região sudeste do Brasil da década de 1920, na contemporaneidade.
Sobrepõe-se a esse registro um valor social associado principalmente a. Então, primeiro, ele te dá uma época, 1920, e relaciona com a contemporaneidade. Está pedindo para vocês fazerem um contratempo temporal aí, contraponto temporal, estou enganchando a palavra. Sobrepõe-se um registro de valor social associado a uma questão, que pode ser técnica, formal, artificial, de memória ou evidenciar trabalho infantil. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que ele está me dando de ponta aqui. Vão analisar, observar bem a imagem. O que vocês conseguem ver nessa imagem aí? Há pessoas, mas há manequins, não há? O que vocês conseguem ver nas pessoas e no manequim? Deixa eu ampliar a imagem, que eu acho que vocês vão conseguir visualizá-la melhor. O que vocês conseguem ver aí? Crianças, adultos, o que vocês conseguem ver? Negros ou brancos? A maneira de vestir, o que vocês acham? Qual a diferença das crianças para os adultos? Vocês conseguem ver na vestimenta? Essa questão eu também tive muita dificuldade, né? Bermuda e a calça. Isso. Os garotos, as crianças dessa década de 20, elas não vestiam calças longas, só calças curtas. Tá vendo que eles estão de paletó, até gravatinha você consegue ver, ó, aqui, ó. Tá vendo? Mas a calça é curta. Já como adulto, a ideia do colete era obrigatória, tá vendo? A ideia da gravatinha. Olha como que a criança espelha o adulto com pequenas modificações. Mas é um retrato de uma época. Olha a ideia do fundo, que associa-se a um casarão antigo. Certo? Então, vamos ver o que ele vai trazer de novo. A fotografia apresentada retrata uma cena da região sudeste do Brasil. Lembra que a herança da questão, né, de colonização e tudo mais, na década de 20. Na contemporaneidade, ou seja, atualmente, sobrepõe-se a esse registro um valor social. Quando a gente olha para essa imagem, há um valor social, associado principalmente a... Vocês acham que é a técnica da fotografia, de aproveitamento da luz como estratégia nas fotografias históricas? Você acha que isso nem é valor social? Cadê o valor social? Exatamente. O valor social é o ponto fixo do meu recorte que vai eliminar a maior parte das alternativas. Formalidade da cena em comparação à trivialidade atual da fotografia. Há uma certa formalidade, sim, na cena retratada, mas... será que a gente não pode ter uma formalidade hoje? Será que hoje seria trivial ver isso? Cadê o valor social nisso? Vocês conseguem ver ponto social nessa questão da formalidade? Não, também tem não, eu acho. Também acho que não. Vamos lá na próxima. Artificialidade da composição como crítica à manipulação da história. Essa se aproxima a algum ponto. A cena parece artificial, vocês acham? Eles não estão muito à vontade, não, né, gente? Convenhamos. Ô, Neide. Diga. O sentido do manequim seria qual? Tipo, talvez nem seja a questão, tipo, a resposta e tal, mas eu fiquei meio curiosa. Eu acho que o manequim ali, ele vai representando, ele está representando, está retratando bem a questão da época, que era uma obrigatoriedade de estar vestido dessa forma, que representava status. Quanto mais bem vestido você estivesse, mais bem colocado socialmente. Olha como é que vai ligar a letra D, que é a nossa resposta. Eu acho que vai te ajudar em visualizar isso que você está me perguntando do manequim. Memória de uma época, tornando-se um registro cultural coletivo. Se você tem a questão de uma roupa de uma época, se você veste, por exemplo, um vestido suntuoso lá de 1800 e alguma coisa, 1888, por exemplo, você tem uma representatividade de uma época. A roupa, ela é um registro de época. Ó. E aí, quando você observa que os meninos vestiam a calça curta e os adultos vestiam a calça comprida, o paletó, o colete, era uma época que representava isso como valor cultural e social. Então, há uma ideia aqui, ó, de valor social quando eu associo ao cultural coletivo. Então, o manequim, para mim, tem essa representatividade. Às vezes, tudo que a pessoa daquela época queria era estar adequadamente vestida, porque isso representava valor social para a época.
certo? Principalmente na nossa região sudeste ali representada. Evidencia trabalho infantil como prática. Essa daqui ela tá fora, não é o foco, né? O que vocês acham? Ficou mais claro? Daria para perceber? Mas não é uma questão muito simples de analisar, não. E o que determina para mim ali é, no recorte, a expressão valor social. Concordam? Se você pegasse por valor social, dava para tirar umas duas alternativas ali. Exato. E aí fica muito mais fácil para você ir, voltar e analisar, né? Porque o foco não é no aproveitamento da luz, né? Na comparação da fotografia, cadê o valor social, tá vendo? Eu acho que vai fazendo um contraponto. Bom, então vocês vão fazer o seguinte, nós comentamos, eu vou até marcar que nós comentamos a 43, né? E aí vocês me veem alguma outra para a gente poder comentar na aula que vem. Eu vou ver depois se eu consigo extra com a Chile e a gente pode comentá-lo aí. Comentá-lo também, eu acho que já deve estar disponível, ver se eu entro lá e tem, ou se ela me envia, e a gente comenta, tá certo? Na sexta-feira, porque vocês vão fazer prova semana que vem também, não é? Isso. Eu vou ver se eu já separo as questões e tudo. Eu devo tirar alguma questão do SAS, por isso que ele está sendo analisado. Questão de variação linguística, eu quero fazer questão de tirar desses simulados que a gente está comentando, porque eu acho que fica mais próximo da realidade de vocês. Beleza? Então, boas aulas para vocês. Valeu muito a presença. Eu que agradeço. Até sexta. Tchau, Neide. Obrigada. Tchau, obrigado, galera. Tchau, Neide. Tchau.